Exploração. A ideia se consiste da gente ter um mapa, colocar uma grade de hexágonos sobre esse mapa com ícones, com pontos que nos informem o que é o que, uma legenda, né? E esse aqui é o grande mapa de Dark Sun, nem cabe todo o mapa na tela. E a ideia em geral da gente ter esses hexágonozinhos aqui vem da ideia de hexcrawling, né? O hex explorar hexágonos. E como fazer isso, né? Existem infinitas formas diferentes na internet que você encontra mostrando como fazer hexploração, que remete à estrutura clássica do Dungeons and Dragons. E para isso eu vou trazer um material de suporte que eu gosto muito, que é o Populated Hexcrawl Series, né? Uma série para popular hexcrawling, começando pelo Hexcrawl Basics do Todd Lebec. Eu fiz a impressão de um material que eu comprei lá no Drive-Thru RPG, eu comprei o PDF, fiz isso de casa, tá? Fiz o material da minha casa e vou fazer uma resenha, que é uma das minhas referências para a gente trabalhar. Quando eu mestrava em Dark Sun, eu uso esse tipo de referência, eu uso essa estrutura. Eu tô com uma campanha de quase um ano em que a gente está jogando na Ilha do Pavor, e eu montei esse mapa todo em hexágono, que eu sonhava com um RPG ainda presencial, que não rolou, né? E a gente está online ainda, mas eu tenho esse mapinha guardado que eu preparei. E eu coloquei a ilha sobre uma malha de hexágonos. Esse mapa vem no módulo original, né? E a ideia é como fazer esse tipo de hexploração em mapas usando a estrutura, o chassi de hexcrawling, né? E aqui hoje a resenha é sobre o foco do Todd Lebec, embora tenha dezenas de outras boas referências aí na internet. Dezenas de boas eu não tenho certeza, porque eu já vou começar pela introdução dele, tá? Ele fala assim: se você procurar na literatura ou em sites na internet, né, em blogs, em vídeos, você vai achar vários materiais falando sobre hexcrawling, mas poucos deles mergulham numa estrutura para te ensinar a fazer um hexcrawling, né? Muita gente fala dessa navegação, ela fica extremamente etérea, mas como fazer? Como na prática ser operacional, pegar e fazer. Então é por isso que o Todd resolveu fazer essa série. E não é exatamente o mesmo chassi que eu uso, embora ele seja uma das minhas referências. Eu vou mastigando, eu estou construindo o meu jeito, e no futuro eu pretendo compartilhar com vocês, quando eu tiver isso mais maduro, no Hexcrawl Kiral. Mas por enquanto eu vou apresentar uma das referências boas que eu tenho, que é um dos pontos fortes sobre essa estrutura de hexcrawling, né? Ele fala aqui das referências dele, ó. Ele assume nesse produto o chassi do Old School Essentials, mas considerando que o Ozzy tem esse intercâmbio saudável com a primeira geração da OSR, então produtos da OSR da primeira geração são compatíveis, né? Então essa é a ideia dele. E ele faz essa arte, né, bem legal dos hexágonos populados. E como que funciona isso, tá? Então ele traz aqui no Table of Contents o que tem nesse hexcrawling básico. E a gente vai fazer uma resenha curta sobre isso. Se você quiser, ó, ele tem o Patreon, tá vendo? Você pode, no Patreon, pegar esse material, mas depois eles são todos organizados e liberados no Drive-Thru RPG, foi onde eu peguei. E aí ele começa pela escala. Para mim, então vamos começar. Para mim, quando você bate o olho no mapa em hexágonos, a primeira coisa que eu olho é a escala, né? Esse mapa está em qual escala? Ele é uma escala grande, de 24 milhas, por exemplo, porque você está mostrando nações, grandes viagens. Aqui na Ilha do Pavor, olha a escala que eu coloquei aqui, ó, 6 milhas. E esse mapa, na aventura, quando eu fui mostrar pro pessoal, ele seria um mapa que um personagem, um NPC, né? Um personagem que dentro da caverna onde ele estava, ele tinha esse mapa na mochila. Então quando eles abriram a mochila, eles estavam chegando na ilha, eles encontraram esse mapa e eu dei para eles. Por isso que ele estava assim. Eu já coloquei ele assim, né, para simular um mapa que estava ali meio queimado de um corpo de um personagem, e na mochila dele estava o mapa e a carta, né? O mapa e a carta do personagem da aventura. Então, a escala para mim é fundamental, né? E aí, depois você vai fazendo uns ícones. Esse mapa aqui, ele, por dentro, ele não está preenchido porque a pessoa que fez esse mapa, ele não conhecia o interior da ilha. Ele só navegou pelo barco e ele mapeou o litoral, né?
Agora aqui, se é um mapa esquemático, né? Você vai mostrar a cordilheira de montanhas, os ícones aqui em Dark Sun. O que é cada ícone? É uma região montanhosa, é floresta, são ruínas? Para você bater o olho no ícone e olhar no mapa. Isso não é um mapa real, né? Ele é um mapa simulado para você, de forma didática, entender esse mapa. E a escala é fundamental. Então, olhar a escala. É muito comum você trabalhar em hexcrawling de escala de 6 milhas. Tem materiais que são 10, materiais que são 5. Eu gosto muito dos 5. Depois eu vou falar por que eu uso isso, né? Mas dá para fazer 5 ou 6, faz muito pouca diferença. Na prática, é só mais uma questão intuitiva. E se você for dar zoom, você vai diminuindo essa escala. Então é isso que ele fala aqui. O que é hexcrawling? Na prática é isso. É você numerar, organizar regiões. Você pode inclusive fazer dungeons em hexágonos também, né? Eu já usei também, mas embora eu gosto mais da dungeon em escalas de quadrados. Então ele fala sobre esse material, tá? Ele começa aqui falando o seguinte, olha que arte bacana, né? Ele começa aqui falando sobre os hexágonos, por que ele usa esses hexágonos de 6 milhas, né? Ele fala o tamanho do hexágono, por que ele usa isso, que de face a face, se você pegar o hexágono, de face a face, ó, da face interior à face superior, dessa face a essa face, ou de o centro dele ao outro centro, ele vai dar 6 milhas. Mas se você pegar de vértice a vértice, ele é um pouquinho maior e dá 7 milhas. É isso que ele está trabalhando aqui, avisando pra gente. E ele fala aqui, olha que legal isso aqui, hein? Existe uma diferença entre viajar e explorar uma área, né? Uma região. Então, para você que está mestrando, você vai entender que isso aqui são áreas de mais ou menos 6 milhas. Beleza. Agora, de diâmetro, né? Agora, viajar por um hexágono, imagina que você está saindo dessa cidade indo até essa aqui de baixo. Você está viajando e em terreno você vai imaginar que essa estrada faz 2 hexágonos de viagem. Então, se ela sai do centro de um ao centro do outro, ela vai dar 12 milhas nessa escala. Isso é para você entender o tempo que se demora nisso. Agora, se você quiser explorar o hexágono, imagine que ao invés de estar viajando por uma estrada, você queira procurar uma ruína lá no alto da montanha. Então você vai viajar um tempo, mas você quer explorar e achar essa ruína. E explorar um hexágono é diferente do tempo de navegar e atravessar um hexágono. E aí eu estou falando hexágono aqui, mas na mesa vai ser uma região. Você vai mestrar, eu vou mostrar aqui mais ou menos como que eu faço. Então o que ele fala aqui é uma possibilidade de você dar um zoom, né? Então, por exemplo, imagina que aqui tem uma caverna e a galera quer procurar um covil de bandidos de estrada que assaltam essa estrada aqui, tá procurando esse covil nesse hexágono aqui 11.42, né? Nessa região, nessa área. Então eles estão explorando. O que você pode fazer? Você dá um zoom. Esse zoom você fragmenta em sub-hexágonos, olha lá, em fragmentos, e ali você aloca onde está o covil, por exemplo. Imagina que a estrada passa aqui, ó, e você aloca que os assaltantes, por exemplo, estão acampados aqui. Aqui tem a caverna de um urso, sei lá, você vai organizar isso com terrenos e com sub-hexágonos. Por quê? Porque na hora de você fazer a mestragem, isso vai te dar maior consistência para você entender para onde eles vão. Você não precisa, no meu caso, não é o caso daqui, mas no meu caso, você não precisa rolar um teste de investigação, um teste de percepção. A interação é direto na narrativa, né? Então você olhou para a direita, tem uma cordilheira de montanhas, olhou para a esquerda, tem uma selva, tem um rio margeando a estrada. Se a galera atravessar o rio, começar a investigar naquela região, com o tempo de investigação em cada hexágono, você pode ou não encontrar aquele acampamento. Então ele vai sempre por interação na narrativa. Então ele vai falando da visibilidade, olha que legal. Você trabalhar essa visibilidade, o que é em pontos de interesse distantes, pontos de interesse que são visíveis, né? O pico de uma montanha, uma cordilheira, uma grande floresta, são coisas que você vê. Mas essa visibilidade pode te atrapalhar. Se tem uma colina aqui do lado de cá, você não vai enxergar do outro lado. E então dar um zoom, às vezes te aumenta a consistência para mestrar, tá? Nem sempre é necessário. Eu gosto desse trabalho de zoom in, zoom out, quando necessário, né? É o que eu tenho trabalhado com esse tipo de interação no hexcrawling. Aí ele fala sobre features e encontros, né? Features seria um traço, um ponto de interesse que tem ali em encontros, vou falar um pouquinho sobre isso. A viagem, a exploração por hexágonos, ele conta um pouco dos terrenos, tá vendo? Terreno plano, tempo que se demora em cada hexágono, que é muito legal, eu gosto também de trabalhar isso por tempo, né? Explorando as áreas, tá vendo?
E aí, beleza. O que mais ele trabalha aqui, ó? Olha que legal. Imagina que você está procurando alguma coisa numa margem de uma floresta. Se a galera for anunciando que está a uma certa distância da floresta e procurando ali próximo, você entende por onde eles estão indo, você vai mestrando assim. Aí, se eles não encontram nada e passou um tempo, não, agora eu quero margear mais a floresta. Ah, eu vou entrar na floresta, eu vou procurar. E aí a narrativa vai te permitindo avaliar tempo pelo terreno, na interação direto com a ficção, e você que está olhando o mapa, você vai mestrando com aquele suporte do mapa. É o que eu faço, né? Ele usa, às vezes, um pouquinho de mecânica também, que eu não uso. Aí tem os encontros aleatórios, e olha que legal. Ele indica, inclusive, tabelas de encontro mais maduras, né, mais poderosas, vamos dizer assim, que é do Osric, que reforça esse intercâmbio, né, de você ter multisistemas que se conversam e que um elemento, às vezes, enriquece o outro. Aí aqui ele mostra, esse grandão aqui é um hexágonozão, mas quando você dá um zoom, você fragmenta ele num modelo de flor, né? Onde você tem áreas próximas e áreas mais distantes dentro da mesma área. E aí olha que legal, ele fala aqui de restocar regiões, que eu acho super relevante para dungeon e para áreas, né? Imagina, sei lá, que tem um covil de goblins ali que assaltavam a estrada. Vocês foram lá e acabaram com esse covil. O que vai acontecer, né? Há uma reação natural em cima desse covil. E essa reação natural vai fazer o quê? Outra criatura pode chegar nesse covil. Às vezes tem uma matilha de lobo que caçava por ali que você afugentou. E aí, eles vão voltar, não vão voltar? O que vai acontecer naturalmente com o tempo? Isso é super legal pro hexágono, para aquela área não ficar estática, né? O mundo é vivo, o mundo é fluido, de tempos em tempos as coisas mudam, né? Então ele aborda isso, ele aborda a ideia de você colocar novas criaturas, ó, que ele fala sobre isso mais aqui, né? Será que em todo o tempo aquela área fica parada ou será que alguma coisa muda, chega alguém novo, um barão novo, uma criatura mais poderosa, um dragão chega naquela montanha, e enfim, são variáveis que a gente vai trabalhando, encontros aleatórios, olha que legal. Aí ele faz uma diferença aqui do que é um feature e do que é um lair, né? O lair seria um covil, é um covil de uma criatura. E o feature é um ponto de interesse. O feature ele é mais flexível, ele é mais flutuante. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui meu. Imagina que, sei lá, na margem, aqui não é, né? Mas imagina que na margem de um rio tem uma canoa que está abandonada ali por alguém. Aquela canoa pode ser um feature, mas ela não vai ficar ali permanente, né? Ela vai estar ali num tempo, temporário. Então um acampamento, coisas assim. O lair são coisas com chance de ser mais fixo. É uma ruína, é um covil, um castelo, uma torre. Então é para você pensar nisso, né? Aí ele fala como você entra no subrex, para você pensar se tem ali um covil de uma criatura. Será que ela tem guarda? Será que ela tem armadilhas em volta? Tem vigias? Para você pensar nisso. Só que ele coloca uma estrutura de mecânica, né? Que eu não uso. Eu não abordo essa estrutura mecânica, mas é uma possibilidade. Aí ele fala, né, o que tem ali, né? Aquilo ali é uma região humanoide, é uma matilha de animais, né? Para você pensar em como que eles dominam e navegam por aquela região. Aí também tem a regra para se perder, né? Essa que eu não uso desse jeito, eu não gosto muito, porque ele usa chance em 6 para você se perder. E eu não gosto. Tá chovendo e tal, você tá com visibilidade ruim, você pode se perder. Eu prefiro abordar mais ou menos assim. Imagina que você tá navegando pelo deserto e tem uma ossada gigantesca de uma criatura. Se você vai pela esquerda, navegando ali, você vê uma cordilheira. Eu continuo na esquerda. Então eu vou vendo no mapa para onde você está navegando. Eu olho no mapa. Eu vou mestrando isso, narrando isso para você. E se você for se perdendo por sua conta, o problema é seu. Eu prefiro abordar assim, né? O que eu tenho feito na Ilha do Pavor. Eu vou mestrando a interação no subrex. E se a pessoa vai se perdendo, é por conta dela, até ela entender que está perdida. Eu acho isso bem mais legal. Eu gosto muito. Aí ele, pra gente fechar, né, ele mostra como fazer essa abordagem, de você mudar de uma região para outra, né, traz exemplos, coisas que atrasam, navegações que passam na margem de um hexágono para você ter uma noção se o tempo vai ser maior ou menor, né. Tempo é fundamental, uma coisa que eu abordava muito pouco, mas que eu comecei a abordar de uns anos para cá, e só para fazer um exemplo, né, como que mexer com o tempo atmosférico é legal, é você pensar no, por exemplo, né, eu estava mestrando Curse of Strahd, mas com o DCC RPG, já puxando ele pro old school na época, né?
E aí eles estavam navegando para uma região de montanhas, procurando um templo, e saiu uma nevasca, uma região fria, gélida, né? E saiu no tempo que eu sorteei no Hexcrawling uma nevasca. Quando eles viram, eu anunciei, fiz a antecipação, né? Fiz o prenúncio, que eles veem na Cordilheira das Montanhas uma névoa branca chegando, né? Aquela nevasca surgindo. O que que eles fizeram? Buscaram uma caverna e se intocaram. Eu sorteei os dias, eram 5 dias de nevasca. Então eles ficaram intocados 5 dias com ração, comida ali, aquilo tampou a entrada da caverna. E isso é aventura, isso é jogo que acontece de você abordar esses detalhes que eu acho sensacionais, né? Então, por fim, é isso, né? É uma série completa, ele traz esses eventos, traz o Hexcrawling em ação, né? E pra gente fechar, né? É isso. Pra gente fechar, eu gostaria de falar que esse material tem uma série completa, tá lá no Drive-Thru RPG, eu vou ver se eu resenho outras. Não é exatamente como eu uso outras referências, tem muito boas referências para Hexcrawling, mas é uma das minhas boas referências. Um dia, quem sabe, eu compartilho um Hexcrawl Kiral. E é isso, né? É mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, como fazer, como usar os ícones, como usar a escala, como abordar tempo, dificuldade de terreno, que eu tenho explorado há quase um ano de campanha dentro desse bioma que é a Ilha do Pavor. Já explorei em Dark Sun, já explorei em outros cenários, e essa é uma referência muito legal para você. E é isso. Valeu, galera!